aprendendo sobre a oração, né? Eu perguntei para você o que é mais importante, a palavra ou a oração? E aí eu perguntei o que é mais importante, a tua perna direita ou a tua perna esquerda? Irmã Dani, as duas são de igual importância, né? As duas, uma complementa a outra e elas servem para te levar mais longe e com mais agilidade, né? Então a palavra de Deus é uma conexão, irmãos, a oração, né? Ela é uma conexão do natural com o espiritual. Nós somos humanos, nós somos carne, nós estamos no plano físico. Irmã Dani, como é que eu vou me conectar a Deus? Através da oração, amém? Através da oração você acessa o mundo espiritual, você se achega a Deus. E eu falava que muitas coisas nós recebemos pela oração. Jesus falou, né, em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, que o que nós pedimos, nós recebemos. Que quando nós buscamos, nós encontramos. Que quando nós batemos a porta, ela se abre. Então é promessa. Jesus disse que tudo aquilo que nós pedimos no nome dele, crendo, nós vamos o que, irmãos? Nós vamos receber, né? Então quando nós pedimos por cura e nós cremos que Jesus já nos curou, já nos sarou, já morreu no nosso lugar, pagando a nossa conta, e nós tomamos posse da cura, através da oração nós recebemos o que? A cura de Deus. Então na oração nós recebemos cura, na oração nós recebemos perdão, na oração nós recebemos salvação. Lembra quando você estava longe de Deus, você estava distante de Deus, e você sentiu o convencimento do Espírito Santo, e você disse: Jesus, eu te quero, eu te aceito, entra na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Irmã Dani, naquele dia eu fui salvo, foi ou não foi? Através do que, irmãos? De Jesus, mas foi através da oração, amém? Então nós precisamos orar. E falando dessas tantas coisas que nós ganhamos na oração, eu resumi, eu trouxe assim a uma das mais importantes, que está aqui em Amós. Vamos abrir lá? Amós capítulo 5. Irmã começou no nível de dificuldade hard. Onde é que fica a irmã Dani? Amós, misericórdia. Se você precisar de ajuda, levanta a mão, né, que os irmãos obreiros te ajudam. Amós é o livro mais difícil de achar, né, irmãos? É um dos profetas ali. Até se você abrir em Malaquias, abre em Malaquias, vem voltando mais atrás, nós vamos ver o que nós recebemos na oração, relembrando a palavra, né, de semana retrasada, continuando aqui. E eu tenho aconselhado, traz papel, traz caneta. No final desse estudo você vai conhecer mais sobre oração, amém? Vai ter mais domínio sobre a palavra de Deus, vai aprender e também vai poder ensinar outros, né? Mas não só ficar na teoria, ouvindo o que é oração, mas que isso nos leve a orar mais, né? A buscar mais do nosso Deus. Amós, capítulo de número 5, versículo de número 4. O próprio Deus fala assim, ó: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel. O que o Senhor diz? Buscai-me e o que, irmãos? E vivereis, né? Então a palavra diz: buscai-me e viverei, amém? O nosso Deus é Deus Criador. Eu digo, quando a pessoa quer pão, ela tem que ir no açougue, é isso? Se ela quer pão, ela vai aonde? Na padaria. Se ela precisa de carne, ela vai no açougue. Irmã Dani, uma pessoa que precisa de vida, ela precisa ir aonde? Ela precisa buscar Deus. É promessa. Deus disse: buscai-me e o que, irmãos? E viverei. Então, quando nós buscamos esse Deus Criador, o dono da vida, nós recebemos através da oração.
a vida de Deus. E não uma vida vazia, uma vida de amargura, uma vida de sofrimento, mas nós recebemos lá aquela vida de João capítulo 10, versículo 10, que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em plenitude, e a tenham em abundância. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá vida com salvação, Deus nos dá vida com paz, Deus nos dá vida com força, com saúde, Deus nos dá vida com plenitude. Tem muitas pessoas, irmãos, que você vai cruzar por ela na rua, ela está respirando, ela está falando, ela está andando, parece que está viva, mas se ela não está conectada a Deus, ela está como vegetando, ela está como um morto-vivo, né? A verdadeira vida nós recebemos de Deus. Por isso que é importante nós orarmos, estarmos ali com a nossa vida conectada em Deus. Porque tudo, irmãos, que é bom, tudo que nós precisamos, vai vir de quem, irmãos? Vai vir de Deus, né? Vai vir de Deus. E a gente vai analisando a Bíblia desde o começo, desde o princípio. Quem que trouxe tudo à existência? Quem, irmãos? Foi Deus, né? Se você vai olhar lá em Gênesis capítulo de número 1, né? A palavra de Deus diz que Deus criou os céus, a terra, Deus criou os animais, Deus criou todos os seres vivos, Deus criou tudo. Deus criando, a palavra de Deus diz, e disse Deus, haja luz, né? E Deus criou, Deus está se revelando de que maneira? Como Elohim, né? O que significa, irmã Dani, Deus Elohim? Significa Deus Criador. A gente vê isso todo capítulo 1 ali de Gênesis, Deus Criador. Deus trazendo a vida, a existência, todas as coisas. E no capítulo 2, como é que Deus se revela? Deus se revela como Iavé, o Deus de relacionamento. O que acontece no capítulo 2, irmãos? A criação do homem. Deus fez o homem para quê? Para se relacionar com ele, para conversar, para ter contato com ele, né? Deus não fez o homem, deixou o homem de canto, abandonado na terra, e Deus ficou lá no céu, no canto dele. Foi assim? Não, Deus passeava pelo jardim, Deus conversava com o homem, com a mulher, né? Deus é Iavé, é um Deus de relacionamento. E irmã Dani, como e quando nós nos relacionamos com Deus agora? Através da nossa oração. Deus continua querendo, irmãos, se relacionar conosco. Tem gente que só lembra de Deus quando precisa de alguma coisa. Isso não é relacionamento, né? Isso não é relacionamento. Deus, ele quer ter um contato com a gente. Deus, ele quer participar da nossa vida. Deus, ele quer fazer parte das nossas escolhas, das nossas decisões. Deus, ele quer influenciar a nossa vida, irmãos, de maneira direta, né? Ele é Iavé. Ele é um Deus de relacionamento. E você acha que você, buscando a Deus de maneira fervorosa, o diabo, o inimigo, vai ficar de braço cruzado? Ele vai ficar, irmãos, ele vai ficar contente que você está buscando e recebendo vida. O diabo vai ficar contente que você está buscando a Deus e você está sendo abençoado. Vai? Não. Ele vai querer interferir de maneira direta nessa comunhão, nessa vida. Irmã Dani, qual é a artimanha, qual é a estratégia do diabo para nos afastar de Deus? Olha só o que diz, irmãos. Isaías 59, Isaías capítulo 59, olha a estratégia do diabo para nos afastar de Deus. Isaías capítulo de número 59. Essa é a estratégia do diabo, nós não podemos deixar isso acontecer. Isaías capítulo 59, anota, né? Confere depois em casa, medita na palavra de Deus, né? Pensa, coloca dentro do teu coração.
versículo, irmãos, de número 2, fala assim, ó. As vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem o que, irmãos? Divisão, separação entre vós e o vosso Deus, né? E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? Então, uma coisa que impede Deus de ouvir a nossa oração é o que, irmãos? É o pecado, né? Aonde há pecado, há distanciamento de Deus. Aonde há pecado, a conexão entre nós e Deus é o que, irmãos? É cortada, né? Tem gente que tá lá fora, tá no mundo, olha para a igreja e acha que a igreja é um conjunto de regras, né? Fala, vocês na igreja, vocês não podem fazer nada. Na igreja não pode ir para festa, na igreja não dá para beber, na igreja não dá para fumar, na igreja não dá para usar droga, na igreja não dá para namorar. Irmãos, tudo isso você pode fazer. O apóstolo Paulo disse, tudo me é permitido, eu posso fazer o que quiser. Mas Paulo chegou à conclusão pelo Espírito Santo. Ele disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém a fazer, né? O reverendo, ele fala, posso ir na igreja, posso ir no baile? Pode. Posso ir na igreja, posso beber? Pode. Irmã, posso ir na igreja, posso fornicar, adulterar? Pode. Irmã, então o que eu não posso fazer? Só não pode ir para o céu, irmãos. Fazendo coisa errada, não pode o quê? Ir para o céu. Porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados, irmãos, nos distanciam de Deus. E nós temos que vigiar, não podemos deixar nada cortar, quebrar a nossa conexão com Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, no dia que eu aceitei Jesus, eu provei uma alegria indescritível. E eu falei, se é para mim perder essa alegria, eu prefiro abrir mão do pecado. O pecado só me fez sofrer. O pecado só me trouxe dor, só me trouxe amargura, me levou para o fundo do poço. Então eu vou abrir mão de algo ruim, por quê? Por algo bom, por algo maravilhoso. Então eu decidi abrir mão, porque eu não queria mais ficar longe de Deus. Então a palavra de Deus diz, os nossos pecados nos afastam, nos distanciam de Deus. Os nossos pecados, olha só o que o nosso pecado faz, irmãos. Romanos capítulo 6, Novo Testamento agora, né? Romanos capítulo de número 6. Olha só o que o pecado faz na vida de uma pessoa. E o pecado, irmãos, não é o grosso, né? Ah, não, irmã Dani, eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo, eu procuro fazer o bem, eu procuro fazer a caridade. Irmãos, tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado, é errado. Amém? Irmã, mas é só um pecadinho de nada. Na Bíblia não tem distinção de pecado, não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e nos afasta de Deus. Pecado é pecado, é ruim e gera isso daqui, ó. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, diz assim, ó. Porque o salário, o pagamento pelo pecado é o que, irmãos? É a morte. O que o pecado traz? Morte. Eu buscar Deus, eu me aproximar de Deus, eu vou receber a vida. Mas se eu deixar o pecado entrar, o pecado vai gerar a natureza do diabo. É ele que vem para matar, para roubar
e para destruir. Então diz aqui, mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é o que, irmãos? É a vida eterna. Irmã Dani, como é que eu recebo essa vida eterna? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Então nós recebemos a vida através de Jesus. Quem quer receber aqui a vida, levanta a mão. Irmãos, todos querem receber a vida, mas nem todos querem compromisso com Jesus. Muitos querem ter o que Jesus tem para dar, mas não querem assumir um compromisso. É igual aquela pessoa que quer vir na igreja de vez em quando, sem compromisso. Não precisa batizar nas águas, não precisa participar da Santa Ceia, pega a Bíblia Sagrada, né, como algo místico. Lembra? O bem me quer, o mal me quer? Lembra? A pessoa pega a Bíblia assim. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom, isso não é para mim, isso é para o outro. Misericórdia, irmãos. A gente não pode servir a Deus do nosso jeito. Nós temos que servir a Deus da maneira da palavra de Deus. Se Deus diz que desobediência é pecado, irmã, mas foi uma desobediência sutil. Irmãos, desobediência é pecado. Irmã Dani, mas foi só uma mentirinha branca. Irmã, foi uma mentirinha para o bem, irmã Dani. Irmãos, o pai da mentira continua sendo o diabo. Esse negócio de mentir para vender, Deus não se agrada. Esse negócio de mentir, de ocultar a verdade, irmãos, para benefício próprio, Deus não se agrada. Aonde tiver a mentira, sempre vai ter o pai da mentira, que é o diabo. Então nós temos que cuidar. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito, que a porta, irmãos, ela é estreita. Nós não vamos chegar no céu vivendo do nosso jeito, da nossa maneira. Não, eu vou fazer as coisas do meu jeito e Deus vai abençoar. Não, irmã Dani, Deus entende. Será que Deus entende mesmo, irmãos? Olha só o que diz aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia em Naum. Naum, oh Jesus. Hoje a irmã Dani está pregando mistérios, né? Amós, Naum. As obreiras vão começar a treinar os livros da Bíblia em casa, para chegar afiado para ajudar o povo na sexta-feira, né? Naum capítulo 1, olha só. E a irmã nem sabia que tinha isso na Bíblia. Pois é, tem. A gente não pode ficar, né, irmãos, naqueles versículos clichê, né? Naqueles versículos que todo mundo conhece. A gente tem que conhecer a palavra de Deus como um todo, né? Que Paulo diz lá a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada. Se está na Bíblia, foi inspirado pelo Espírito Santo. Se está na Bíblia, é para nós, né? Naum, capítulo de número 1. Você já parou para pensar? Muitas pessoas falam: não, Deus sabe, Deus entende, Deus conhece o meu coração. Eu não estou indo na igreja, irmã Dani, mas Deus entende que eu busco em casa. O que diz a palavra em Hebreus? Não te afaste da tua congregação. Irmãos, tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, irmãos. É bíblico, é mandamento. O salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Quem quer você afastar da casa de Deus, irmãos, é o diabo. Não fica em casa justificando. Não, Deus entende.
Não fui na igreja, não fui na ceia, mas Deus entende. Olha só o que diz essa palavra aqui, irmãos. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3, fala assim, ó. O Senhor é o que, irmãos? Tardio em irar-se, né? Olha aqui para a irmã Dani. Deus é longânimo. Deus é paciente. Deus dá tempo, irmãos. Tempo para quê? Para conserto, para arrependimento. Deus alerta, Deus anuncia, né? A palavra de Deus diz que Deus fala 1 e 2 vezes. Deus fala. Às vezes a gente é que não, porque, irmãos? A gente que não ouve. Então Deus é longânimo, Deus é benigno. Deus, irmãos, é paciente. Mas um dia, irmãos, vai chegar o tempo da ira de Deus. Um dia, irmãos, vai chegar o tempo, o que? Do julgamento. Nós nos apresentaremos diante do trono de Deus. E as coisas não são do nosso jeito. Não, Deus, eu fui na igreja quando deu. Eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu consegui. Não, tem que fazer o que é bíblico, irmãos. Tem que fazer o que é bíblico, tem que fazer o que a palavra de Deus nos dirige. Deus não tem compromisso comigo, Deus tem compromisso com a palavra dele. Amém? Então ele é tardio em irar-se, mas um dia vai vir o julgamento, um dia vai vir a ira. Diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas é em grande, o que, irmãos? Força. E ao culpado, o que diz? Não o tem por inocente. Deus vai passar a mão na cabeça de alguém? Deus vai tapar lá com pano quente, com pano morno, é isso? Deus não vai fazer vista grossa, irmãos. O que é. Se é culpado, vai bater o martelo, culpado. Irmã, mas Deus é amor, verdade, Deus é amor. Mas Deus é justiça. E eu dizia, uma qualidade de Deus não anula a outra qualidade de Deus. Deus faz justiça com amor. Ele dá chance, irmãos. Ele dá alerta. Para e pensa. Antes de você se converter, quanta chance Deus te deu. Quanto livramento, irmãos, Deus te deu. Porque você estava cego. Porque você muitas vezes não entendia com clareza o que você estava fazendo. E Deus estava dando ali um dia após o outro de chance. Sim ou não? Sim. Eu lembro um dia que eu era muito brigona, irmãos. Muito brigona. Brigava, saía no soco, né? Que nem diz o pessoal, saía na porrada mesmo, né? Batia, apanhava, coisa feia, horrível de ver. E eu lembro que uma vez eu fui enfrentar uma menina na frente de casa. E eu não lembro o que aconteceu, mas graças a Deus não deu briga. Ô, glória! Aí depois falaram assim pra mim, Dani, tu é louca? Aquela guria era lá de uma favela do Rio de Janeiro, tava com uma faca, ela ia te furar. Olha só o livramento de Deus. Hoje, a gente olhando para trás, a gente vê, irmãos, quanta coisa Deus nos livrou. Quanta coisa, irmãos, Deus nos livrou. Só que a gente não pode abusar da bondade de Deus. A gente não pode achar, irmãos, que Deus vai ser ilegal, que Deus vai ser injusto. Não. Deus, ele tardio em irar-se, mas ele é poderoso em força, em justiça, em juízo. E ao culpado, Deus não tem ele por inocente. Olha só, irmãos, o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham apenas um mandamento de Deus: não comer da árvore do bem e do mal. O que eles fizeram, irmãos? Eles comeram. E quando eles comeram, o que aconteceu? Virou tudo de pernas para o ar, sim ou não? O casal começou a brigar, o casal começou a discutir,
Um começou a colocar a culpa no outro, dali a pouco já jogaram a culpa até em Deus. Todo mundo ali, irmãos, foi amaldiçoado por causa do pecado. A Eva, o Adão, a terra, a serpente. Aquele pecado foi passando, irmãos, para os filhos. O Caim foi capaz de por causa do fruto. Não foi por causa do fruto? Por causa do fruto, do sacrifício que ele fez, que não foi aceito. Ele fez o quê? Foi lá e matou o próprio irmão. Olha só quanta coisa aconteceu. Por causa do quê? Do pecado. Para alguns parece besteira. Irmão, mas é só uma desobediência. Irmãos, não é só uma desobediência. É uma troca de natureza. Eles estavam na vida e eles provaram a morte. Eles estavam, irmãos, em comunhão com Deus. E aquele pecado afastou eles de Deus, quebrou a conexão, irmãos, que eles tinham com Deus. E o que aconteceu? O Caim saiu pela terra errante. Olha só o que diz aqui. Vamos ver. Gênesis capítulo 4. Então, os mandamentos de Deus, né? Eles são para o nosso bem. Gênesis capítulo 4. O negócio é sério, né, irmãos? Não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar com Deus. A palavra de Deus diz, enquanto você abre aí em Gênesis 4, né? A palavra de Deus diz, em João capítulo 9, versículo 31, que Deus não ouve a pecadores. Quando a pessoa está no pecado, está gostando, não está querendo, né, irmão, se endireitar, se consertar, a palavra de Deus diz que Deus não vai ouvir a oração dessa pessoa. Lá em João capítulo 9, quando Jesus ele cura aquele paralítico no tanque de Betesda, né? Jesus cura aquele homem e aí Jesus diz para ele, vai e não peca mais, para que não te aconteça algo pior, né? Então o pecado abre porta, irmãos, para coisas ruins. O pecado abre a porta para a morte, para a destruição, né? Para coisas ruins. Nós não podemos deixar isso entrar. Por quê? Porque vai fechar os céus, vai cortar a conexão. Deus não vai ouvir se a pessoa estiver em pecado. Agora, se a pessoa se arrepender, Deus me perdoa, eu não quero mais fazer, eu quero fazer o que é certo, eu quero ser santo, eu quero andar no teu caminho, eu quero andar na tua presença, me ajuda. Senhor, firma os passos do homem bom, me sustenta de pé, Jesus. Deus vai ouvir, irmãos, e Deus vai ter prazer em atender. Aqui em Gênesis capítulo 4, olha o que o pecado fez, né? Versículo 16. E saiu Caim da onde? De diante da face do Senhor, né? Então, imagina, Adão e Eva tinham uma vida perfeita, estavam no paraíso, tinham comunhão com Deus, não tinha pecado, não tinha dor, doença, enfermidade, briga, não tinha nada disso. Aí eles vão lá, desobedecem, começa a ficar tudo de pernas pro ar. Começa a entrar a briga, a divisão, a contenda, a morte, a agressão. Aí um filho é assassinado, outro filho sai fugido. Olha que coisa triste. Imagina só o coração de Eva. Que tristeza. Ninguém coloca filho no mundo para isso, né, irmãos? Ninguém coloca filho no mundo para isso. E aí Caim sai errante da presença de Deus. E aí você pode ler, eu não tenho tempo de ler aqui, irmãos, por causa do nosso horário, mas da genealogia de Caim começa a acontecer um monte de coisa errada. A primeira vez que um homem tem duas mulheres, acontece a poligamia, né? Foi quando? Foi da descendência de Caim. É o que diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Mas Deus, Ele sempre quis reconciliar o ser humano
com ele. E Deus vai lá e dá mais um filho para Adão e Eva. Que filho é esse, irmã Dani? Pula para o versículo 25 e diz: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o nome do seu filho de como, irmãos? De Sete. O que significa Sete? Compensação ou renovo. Ela recebeu aquele filho, ela louvou a Deus. Deus me deu outro filho no lugar de Abel. Olha que coisa linda, né? E aí, do 7, versículo 25, né? E chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E o versículo 26 diz: e Sete nasceu um filho, e chamou o seu filho como? Enos. Então se começou ao que, irmãos? A invocar o nome de quem? Do Senhor. Você sabe o que significa Enos? Enos significa homem. Quer dizer que todo homem precisa buscar e invocar o nome de Deus. Nós todos, irmãos, precisamos buscar a Deus, ter uma vida de oração. Igual lá na criação, Deus fez o peixe para a água. Deus fez o ser humano para quê? Para a presença dele. Enos, da descendência de Sete, fez o quê? Buscou, invocou. Irmã Dani, mas mesmo no meio de toda aquela bagunça e destruição, sim, ele tinha muito exemplo errado ao redor dele, né? Já tinha a descendência ali de Caim, ele já sabia a história do pecado, da queda, tudo que tinha acontecido, a desobediência, mas ele não ficou parado. Ele não ficou de braços cruzados. Ele disse: eu vou buscar Deus, eu vou invocar o nome do Senhor. E ele deu início. Por alguém precisa começar. Sim ou não? Por alguém precisa começar. Talvez você diga: irmã Dani, na minha casa é só eu. Mas você é o primeiro de muitos. Amém? Você está abrindo a porta para toda uma descendência, para toda uma geração, que é como dizem Salmos, que será poderosa na terra. Amém? Mas você tem que dar o pontapé inicial. Você tem que começar a fazer a tua parte, fazer ali o teu papel de buscar, de invocar, de se aproximar de Deus. Irmã Dani, mas parece que eu oro e nada acontece. Eu quero que você coloque no teu coração, irmãos, algo que Jesus disse para Natanael. Jesus disse para Natanael quando chamou ele, isso está lá em João capítulo 1, né? Jesus chamou Natanael e Jesus falou assim para Natanael: a partir de hoje você vai ver os céus abertos e você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. Aonde? Diante do Filho do Homem, de Jesus. Irmã Dani, por que Jesus disse isso? Para nós terminar aqui, por causa de João 14. Vamos abrir ali? João capítulo 14. Eu não sei você, mas eu quero o céu aberto. Amém? Irmão, eu quero o céu aberto. É promessa, né? Aonde que eu vou ver o céu aberto? Aonde que eu vou ver os anjos subindo e descendo? O que o anjo é, irmãos? É o mensageiro de Deus. É a mensagem subindo e a mensagem descendo. Aonde, irmã Dani? Em Jesus. Por quê? Porque Jesus disse isso, ó, João 14, versículo de número 6, diz assim, ó: e disse-lhe Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho. Não é Maria, não
Irmã, mas eu vou me esforçar muito assim, para mim ser uma pessoa muito boa e chegar até o céu. Sem Jesus é impossível, irmãos. Sem Jesus é impossível. Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho de acesso da terra ao céu. É quem? É Jesus. Irmã, mas por quê? Uma vez perguntaram, né? Se eu não me engano foi para a irmã Simone. Perguntaram, mas por que para vocês é tudo Jesus, Jesus? Não foi para essa irmã? Foi para a irmã Renata? Para vocês tudo é Jesus, Jesus, tudo é Jesus. Mas quem é que morreu a nossa morte? Quem é, irmãos? Ih, tá baixo. Quem é que morreu a nossa morte? Quem é que levou os nossos pecados? Quem é que levou as nossas dores e enfermidades? Quem abriu mão do céu para se fazer homem, para que o homem tenha acesso ao céu? Quem é o nosso Senhor e Salvador? Jesus. Não adianta, não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Para o homem era impossível. Tão impossível que nem eu estou aqui com os meus pés no altar. Eu posso me esticar, eu posso me esforçar, posso subir numa escada, posso pegar um avião. É impossível o homem acessar o céu. É impossível. Mas Jesus, olha o que Jesus fez. Ele estava no céu. Ele se humilhou se fazendo homem, tendo corpo, tendo sangue. Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Irmãos, lá na cruz, Jesus estava tomando o nosso lugar. Sabe aquela separação de Adão e Eva? Sabe aquele pecado de Adão e Eva? Sabe? Pois é. Jesus provou na cruz e foi angustiante. Jesus chegou ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele desamparo, irmãos, era nosso. Jesus estava se fazendo pecado em nosso lugar. Só que o que ele disse na cruz? Está consumado. O véu do templo se rasgou. A separação foi desfeita. E hoje nós temos de novo acesso a Deus. Por isso que quando nós oramos, nós falamos em o nome de Jesus. Porque a conexão perfeita é o nome de Jesus. Nós chegamos na presença do Pai através do Filho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. É impossível chegar até o Pai se não for o quê? Pelo Filho, se não for por Jesus. Quem é Jesus, irmãos? É a palavra. É dessa maneira que nós nos achegamos. Não é do nosso jeito. Irmã, mas eu acho que se eu fizer assim, é bíblico? Não. Então faz do jeito certo. Anda pelo caminho. Anda pela palavra. E a palavra vai te levar até o Pai. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir.